Louvado seja Deus. João, capítulo de número 8, verso de número 31 e 32. E eu quero que você abra também e deixe aberto em Romanos, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8, verso de número 31 em diante. Diz assim: E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Senhor Deus, esse tempo de ministração em Tuas mãos. Queremos Te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre sobre nós a Tua graça e a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, seja abençoado de uma forma tal, Senhor Deus, que eles possam viver em Ti, Senhor Deus, e receber da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu preguei na semana que passou, aliás, há 2 semanas atrás, eu ministrei aqui sobre quem você é. E foi uma ministração que o Senhor nos deu. E se você ainda não assistiu essa ministração, você que está aqui hoje ou você que está de casa, eu gostaria que você assistisse. A mensagem está em todas as plataformas, seja no aplicativo da igreja, seja no Spotify, seja no canal do YouTube. Tá lá, quem é você é o título da mensagem. E é uma mensagem muito boa e eu incentivo você que você assista. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito contigo. E durante essa ministração do quem é você, há 2 semanas atrás, eu disse quem você era. E eu disse 3 coisas que você era. Primeiro, que você é projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Por mais que seu pai ou sua mãe fale algo diferente, você foi projetado pelo Senhor. Teu pai e tua mãe podem não ter sonhado contigo, mas o Senhor sonhou com você. E o Senhor te deu um propósito de vida, um projeto de vida específico para que você cumpra. E você é um projeto de Deus. Segunda coisa que eu disse que você é nessa mensagem lá atrás, que você é filho amado de Deus. Você tem um pai. Você tem um pai. E a terceira verdade que eu disse, que você é as verdades que Deus diz acerca de você. A palavra, a verdade, e o Senhor fala verdades acerca de você. E você é essas verdades. E hoje eu quero me debruçar um pouco mais sobre essa questão sobre verdades. Hoje eu quero debruçar um pouco mais sobre verdades, porque você precisa ser lembrado das verdades que são realidade espiritual para influenciar seu modo de vida. Há verdades, e nós dizemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Então a verdade que o Senhor diz acerca de mim, de você, precisa modificar a minha forma de viver e a sua forma de viver. Precisa influenciar a nossa vida. E hoje o título da mensagem é exatamente esse: verdades que empoderam. Verdades que empoderam. E eu quero te justificar aí e te explicar o porquê desse verbo empoderar. Essa palavra empoderar, hoje em dia, ela acabou ganhando uma conotação, muitas das vezes, de uma pauta que não é uma pauta que é do desejo e da vontade do Altíssimo. E muitos se falam sobre empoderamento, e muitos se falam sobre você encontrar o poder dentro de si. Não é isso, queridos, que essa mensagem hoje se trata.
Essa mensagem não se trata que você encontre o poder dentro de si, para que simplesmente você seja a pessoa, para que você possa lutar pelos seus direitos e você fazer isso. Não sobre isso que se trata essa mensagem, mas o verbo empoderar aqui é dar a você um poder para que você guerreie no reino espiritual, é dar a você habilidades para que você vença uma guerra, porque a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Então, queridos, você precisa ser empoderado para viver tudo aquilo que uma nova vida em Cristo te possibilita. Você precisa aprender a viver todas as possibilidades de uma vida em Cristo, meu amado. Porque Gálatas 2:20, e é o versículo base desta igreja, diz: fui crucificado com Cristo, portanto já não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meu amado, entenda uma coisa: você recebeu uma nova vida, e junto com essa nova vida, você recebeu pacotes de habilidades, verdades vindas do céu, para que a sua vida não seja mais a mesma, mas seja transformado pela palavra. Você precisa entender isso. E o problema é que nós crentes hoje, nós muitas das vezes não nos apropriamos dessas verdades. E nós achamos que ser crente é mais uma religião que nós professamos ao domingo. Nós achamos que ser crente é mais uma religião para que a gente possa dizer: não, eu tenho uma religião. Qual é a sua religião? Eu sou crente, eu sou evangélico. E hoje em dia a modinha é você falar que é gospel. Sou gospel. Não, queridos, o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos deu uma nova vida. E você precisa parar de viver uma vida medíocre, miserável. Você precisa parar de viver uma vida medrosa, uma vida triste, e você precisa se empoderar. E mais uma vez eu digo, não empoderar para que você possa sair fazendo rebeldias com o poder, não, mas você precisa empoderar para você viver uma vida plena em Jesus. Então, meu querido, creia e viva sob o impacto dessas verdades. Creia e viva sob o impacto dessas verdades, porque é elas que vão fazer a diferença na tua vida. O texto que nós lemos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês ouvirem minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês terão uma nova vida, vocês serão meus discípulos. Você terá uma vida diferente. Você vai ser abençoado. Então hoje eu quero trazer algumas verdades para vocês. E eu quero trazer baseado em Romanos, capítulo de número 8. Eu costumo dizer que se você for crente, você tem alguns capítulos da Bíblia que você não pode deixar de conhecer. Na verdade, você deveria conhecer toda a Bíblia. Toda. Mas, se pelo menos você conhecer alguns, muita coisa já vai fazer diferença na sua vida. Se você conhecer as verdades que estão contidas em Efésios capítulo 1 e 2, por exemplo, se você viver os princípios que estão escritos na primeira carta de Pedro, se você entender os ensinamentos da primeira carta de João, os ensinamentos de Gálatas 5, você será uma pessoa extremamente abençoada. E se você ler Romanos, em especial o capítulo de número 8, que nós vamos falar hoje, você vai conhecer algumas verdades que são direitos seus e que vai trazer sobre a tua vida um poder e uma graça. E eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, em Romanos capítulo de número 8, e nós vamos ler algum versículo. E a primeira verdade que eu quero que você entenda nessa noite, primeira verdade que eu quero que você entenda nessa noite, é que você, escute, você está livre de toda condenação espiritual. Você está livre
de toda condenação espiritual. Verso de número 1 e 2 diz: portanto, agora já não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, pois por meio de Cristo Jesus já passaram, por meio do Espírito da vida que me libertou do poder do pecado. Portanto, já não há mais condenação para a sua vida, não há mais problema para você. Pastor, como assim? Sim, meu querido. Porque mesma carta de Romanos diz: se por causa de um ato de transgressão, o pecado de Adão, o pecado e a condenação entrou no mundo, assim também, por um ato de justiça, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário trouxe justificativa na minha vida e na sua vida. Entenda uma coisa: toda a sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Você precisa entender isso. Essa é uma verdade que você tem que se apropriar. Não há condenação mais para a sua vida. Talvez você não saiba, mas os romanos, quando prendiam alguém, eles prendiam essa pessoa nas celas e eles colocavam nas paredes uma cédula, um papel. E nessa cédula e nesse papel estava todas as condenações daquela pessoa. Essa pessoa está presa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Os pecados dela é esse, 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 esse. E depois que essa pessoa cumpria a pena deles, eles vinham com um carimbo e davam com um carimbo real escrito assim, ó: tetelestai, está consumado. Ele pagou essa dívida e não tem mais nada que deve. Presta atenção numa coisa, Colossenses capítulo de número 2 diz assim: vocês estavam mortos na vossa circuncisão e na sua vossa maneira vã de viver, mas Ele perdoou todas as vossas transgressões, e a cédula da dívida de vocês foi cravado na cruz do Calvário, e Ele disse: tetelestai, está consumado. Está consumado. Portanto, não viva mais uma vida como um devedor. Não viva mais uma vida como um devedor. Não ande por aí de cabeça baixa, com Satanás te acusando. Tem muitos crentes, queridos, que vivem hoje uma vida de acusação. E Satanás fica jogando na sua cara o seu pecado. E Satanás fica dizendo para você. E aí você fica cabisbaixo e triste, porque você vive uma vida como um devedor. Você não deve coisa alguma mais, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, então eu posso enfiar o pé na jaca e sair por aí pecando à vontade? Não, porque se você fizer isso, você jamais viu, jamais conheceu a Deus, e o amor de Jesus não cresceu em você. Porque o amor de Jesus é para os filhos, e aqueles que são filhos não têm parte mais no pecado. Eu e você não vivemos mais sob o domínio do pecado. Então entenda, você não deve mais nada, queridos. Você não justifica você mesmo, Ele que justifica. A sua dívida foi paga. Então, a primeira verdade que eu quero que você entenda hoje: não há condenação mais para a sua vida. Pastor, o senhor não conhece os meus pecados, o senhor não sabe o que eu fiz. Foi horrível o que eu fiz, sim, mas se você se arrependeu, a palavra de Jesus diz que é Ele quem te justifica. Ele já te perdoou, Ele já lavou as tuas vestes, e pelas transgressões do Senhor nós fomos perdoados. Nenhuma condenação há mais para a sua vida. Segunda verdade que eu quero que você entenda nessa noite: você recebeu uma mentalidade do céu. Diz o verso de número 6 e 7, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Querido, entenda uma coisa: você é governado pelo que você pensa. Você é governado pelo que você vê. Você é governado pelo aquilo que a sua mente entra. E nós sabemos, queridos, que a palavra de Deus nos mostra que o coração é o símbolo da mentalidade, do centro das emoções humanas. E Provérbios 4:23 vai te dizer a seguinte coisa sobre tudo que se deve guardar: guarda teu coração, porque dele prossegue a sua vida.
Presta atenção numa coisa. Se você vê o céu, se você vê a obra de Cristo perfeita e completa, você vai ser impregnado de uma vida de abundância, de satisfação e de aceitação. E essa é a mentalidade do céu para a tua vida. Provérbios 23, 7 vai te dizer que aquilo que o homem imagina no seu coração, isso ele é. Presta atenção numa coisa, Satanás quer que você pense uma série de coisas erradas acerca de você, que você não tem capacidade, que Deus não te ama, que você foi um aborto, você nasceu como um abortivo, você não presta para coisa alguma, você não faz nada, mas escuta uma coisa, revista a vossa cabeça, revista a vossa mentalidade com o capacete da salvação, e o capacete da salvação me diz que ele me deu uma nova mentalidade, e eu não penso mais como o mundo pensa, mas eu penso como Cristo quer que eu pense. Você tem uma nova mentalidade. Portanto, quando esse tipo de pensamento vier, destrua ele. Martinho Lutero disse a seguinte coisa: você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que esse mesmo pássaro faça ninho nela. Você não pode impedir que um pensamento passe por você, mas você pode impedir de dar guarita, espaço, casa, habitação para esse pensamento. Quando esse pensamento surgir, destrua, como diz 2 Coríntios 10:5, destrua todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o que Deus está falando com você, e leve preso, leve cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Queridos, se veio um pensamento na sua mente, se veio algo no seu coração, você leve ao Senhor e fale e apresente a Deus, porque se for do inferno, não subsiste diante do Deus Todo-Poderoso. Você está me entendendo, sim ou não? Você recebeu uma mentalidade do céu. Você não pensa mais como um miserável. Você pensa como um filho, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Terceira coisa que você precisa entender, terceira verdade que você precisa entender, que você é, sem sombra de dúvidas, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Presta atenção numa coisa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus em Espírito, habita dentro de mim e de você. Entenda, por mais simples que você seja, o Espírito Santo decidiu habitar dentro de você, e você é a habitação do Altíssimo. Verso de número 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Você, amado, presta atenção, seu corpo não é a habitação de coisas erradas. O seu corpo não é a habitação do pecado, o seu corpo não é a habitação das maldades que fizeram contra você. Não, meu querido, dentro de você mora o Espírito Santo de Deus. Você é a casa, você é a habitação do Espírito Santo. É o Espírito que mexe na sua vida, é o Espírito que impulsiona seu coração. Você é a habitação do Espírito de Deus. E você vai viver uma dimensão do céu aberto sobre você, com milagres, prodígios e maravilhas, afetado diretamente pelo céu, quando você entender e tiver a maturidade e a responsabilidade de entender que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Você não é qualquer coisa, meu amado. Você é a habitação do Espírito Santo. Você está me entendendo? Você é a habitação do Espírito Santo. E quando eu entendo que eu sou a habitação do Espírito Santo, algumas coisas destravam na minha vida. Primeira coisa é que no momento que eu entendo que eu sou a habitação do Espírito Santo, eu sei que, se eu estiver triste, Ele está comigo.
Se eu estiver alegre, Ele também está. Se eu estiver recebendo algo, Ele está comigo. Se eu estiver doando algo, Ele também está. Se eu estiver celebrando uma vitória, Ele está comigo. Se eu estiver batalhando uma guerra, Ele também está comigo, porque Ele é a habitação, eu sou a habitação e Ele habita em mim, e eu não estou sozinho, eu estou com Ele todo o tempo. Você é a habitação do Espírito Santo. E sabe por que você é a habitação do Espírito Santo? Para que você entenda que tudo que você fizer, o Espírito Santo está contigo. Pastor, crente. Na hora que você está vivendo uma vida de santidade, Deus está contigo. E na hora que você está cometendo algum tipo de pecado, o Espírito Santo também está ali. Eu não estou te falando se ele está feliz ou triste, eu estou te falando que ele está. E aí você começa a entender e mudar um rumo da sua vida. O Espírito Santo não está só aqui, mas na hora que você sai na segunda-feira no mercado, o Espírito Santo está contigo. Na hora que você está terça-feira no trânsito e que te irritam, o Espírito Santo está contigo. E aí, 2 Tessalonicenses vai me dizer a seguinte coisa: não entristeçais o Espírito Santo. Você entendeu o recado? E aí eu preciso te dizer a quarta verdade, que porque o Espírito Santo está com você, você pode viver constantemente em santidade. Você pode viver constantemente em santidade. Verso de número 13 vai te dizer: pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos da carne, vocês viverão. Crente, entenda. Talvez você foi formado por uma visão religiosa que dizia a seguinte coisa para você: por mais que você faça o que você quiser, você jamais vai deixar de pecar. E talvez você já ouviu uma expressão que até mesmo eu ouvi na época do meu discipulado, quando criança ainda, adolescente, que dizia assim: você não consegue ficar mais do que 5 minutos sem pecar. Alguém já ouviu expressão semelhante a essa aqui? Olha aí, algumas cabeças balançando que sim. Você para pensar, irmãos, o crente, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Aí por isso, meu irmão, que fazem umas músicas igual aquela que tem assim: por mais que eu corra, mais cansado eu fico, não importa o quanto eu me sacrifico. Não tem um negócio desse? Tudo que eu faço não dá certo. Mas claro, irmãos, para pensar o peso que você coloca na vida do crente, o peso que a religiosidade traz para dizer a seguinte coisa: por mais que você faça todas as coisas, você não vai conseguir. Queridos, você fica com um peso na sua alma, que você diz assim: eu jamais vou conseguir ser crente, porque Jesus diz assim: sede santos como eu sou santo. Aí você vai falar assim: como eu posso ser santo se eu estou pecando toda hora? Porque o meu líder já me disse que eu peco toda hora. Não, querido, presta atenção numa coisa: Jesus jamais pediria algo que você não possa viver. Ele te deu o poder sobre o pecado, e o pecado não opera mais na sua vida. Nós hoje não somos mais pecadores, mas nós fomos livres do poder do pecado, e como diz Efésios 2, ele nos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, e no reino da maravilhosa luz não tem pecado. Pastor, então o senhor está falando que aqui é todo mundo bonitão e ninguém peca? Não, queridos, não é isso que eu estou te falando. O que eu estou te falando é que aqui nós estamos lutando e vivendo o processo de santidade, e quando pecamos, nós temos um advogado que nos justifica, nos limpa de todo pecado, e não faz com que o pecado e a morte operem em nós. Entenda, você pode viver uma vida sem pecado. Você pode viver uma vida de santidade quando você faz o quê? Mata a sua carne. Querido, se você pega, eu preciso que você entenda isso. Você vai viver a sua vida inteira. Se você lutar contra o pecado,
você não vai ter sucesso. Pastor, vivi a vida inteira, estou falando que eu tenho que lutar contra o pecado. Não, sua luta contra o pecado não vai trazer bem algum à sua alma. Sua luta contra o pecado vai trazer apenas para você cansaço, desânimo, e você acabará caindo no mesmo pecado. É aquela expressão do apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo cometendo. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já lutaram contra o pecado e falaram assim: eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. E quando vocês viram, vocês estavam cometendo os mesmos pecados. Quem nunca, irmãos? Quem nunca? Quem nunca teve já o desejo de falar: cara, eu não quero mais isso, eu não vou viver mais isso. E aí quando você vê, você está no pecado de novo. E não é nem porque você é sem vergonha, não. Tem uns que são sem vergonha, mas não é por isso. É porque de fato você não tem poder sobre o pecado. É a mesma coisa. E eu estou te falando, queridos, porque eu sei o que eu vivi no início da minha caminhada cristã, ainda mais com uma visão dessa religiosa. Você para pensar, você lutando contra o pecado e alguém falando que você peca o tempo todo, e Jesus falando para você ser santo, e o outro falando que você peca o tempo todo, e você querendo se livrar do poder do pecado, e de repente o pecado cai sobre você, e você está fazendo a mesma coisa, e você comete o mesmo pecado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você fala: cara, eu não presto. Quem nunca, irmãos? Mas é a mesma coisa que você pegar um barco que está apontando para o norte, no piloto automático. O barco está virado indo para o norte. E aí de repente você resolve pegar o leme desse barco e fazer força. E virar ele para o sul. Ele vai virar para o sul. Você vai virar ele, fazendo força, ele vai virar. Mas a força do piloto automático vai querer voltar para o norte e você fazendo força para o sul. E aí sabe o que vai acontecer? Em algum momento você vai cansar. E no momento que você cansar e soltar, o barco volta para aquela mesma direção do norte. Pastor, o que o senhor está querendo me dizer? A sua luta contra o pecado só vai te trazer desânimo. Mas quando você entender que o segredo não é lutar contra o pecado, mas sim fortalecer o espírito. O segredo não é você lutar contra o pecado, mas o segredo é você estar mais próximo de Jesus, porque quanto mais próximo de Jesus você estiver, menos desejo pelo pecado você vai ter. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais satisfeito você vai ter. E sabe o que eu vou te falar, meu querido? Satisfeito, quem é satisfeito é seletivo, e ele não cai em qualquer coisa, meu amado. Então, quanto mais você viver no Espírito de Deus, mais você vai estar distante do pecado. E não vai ser uma luta que você precisa lutar. É uma luta que simplesmente você precisa descansar no Senhor. E você vai vencer. Então entenda, você pode viver uma vida de santidade. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Por quê? Porque você recebeu uma nova mentalidade. E por quê? Porque você não está mais sob condenação. Você não está mais sob condenação. Você não está mais sob condenação. E porque você tem o Espírito Santo, eu preciso que você entenda a quinta verdade dessa noite. Você tem a direção assertiva para todas as áreas da sua vida. Eu vou repetir para você. Você tem a direção assertiva do Espírito Santo para a decisão em todas as áreas da sua vida. Porque nós não somos guiados porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você precisa ser guiado pelo sobrenatural e não pelo natural. Nós não somos mais seres naturais, mas nós somos seres sobrenatural. E é o sobrenatural que opera em nossas vidas, meu amado. E o Espírito Santo está contigo para tomar decisão. O problema é que nós deixamos para falar com o Espírito Santo quando o problema já aconteceu. O Espírito Santo está contigo todo o tempo para te ajudar nas tomadas de decisão. Eu caso ou eu não caso?
Eu entro nesse emprego, eu não entro nesse emprego. Eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, o Espírito Santo participa de todos os momentos da sua vida exatamente para isso. Pastor, mas isso é muito simples, pastor. Não é, meu amado. Ele quer viver contigo todas as áreas da sua vida. Então chame o Espírito Santo e pergunte para o Espírito Santo, porque a voz do Senhor é poderosa e ela é majestosa. É através da voz do Senhor que todas as coisas acontecem. João 10 vai te dizer isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Você não consegue ouvir Deus porque você não para ouvir, porque Ele está falando todo o tempo contigo, crente. Ele está falando todo o tempo contigo, crente. Ele está falando todo o tempo. Só que você está perdido no meio de um monte de coisa, ouvindo um monte de pessoas, dando ouvido a coisas que não é. Pare, aquietai-vos, diz o Senhor, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, aquietai-vos, acalma o coração, para mesmo e pergunte para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Por que o Senhor está falando assim? O que o Senhor quer falar com o meu coração? E aí se prepare para você ser guiado pelo Espírito Santo. Se prepare para você receber soluções do céu. Se prepare para você ter insights que você fala assim: uau, da onde veio isso? Isso veio do céu, porque você chamou o céu para a sua vida, meu amado. Você tem direção assertiva para todas as áreas da sua vida. Você não precisa ficar na dúvida. A palavra de Deus diz assim em Salmos: olharam para eles e foram iluminados, e os seus rostos jamais serão confundidos. Sabe o que significa? Quando você se volta para Ele e fala com Ele, Ele te dá direção. Moisés disse assim: se o Senhor não for, eu não irei. Se o Senhor não falar comigo, eu também não vou fazer. Se as coisas não acontecerem, se o Senhor não falar comigo, eu não faço. Você tem uma direção assertiva de Deus? Pergunte para o Espírito Santo. Pergunte para o Espírito Santo se é para fazer o que você está fazendo. Não tenha vergonha, não. O Espírito Santo está com você para isso mesmo. Ele é seu ajudador, e essa verdade precisa estar na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez você foi criado durante muito tempo da sua vida para tomar decisões sozinho. E hoje talvez você seja uma pessoa que procrastina, e uma pessoa que por muitas das vezes fica relutante. Sabe por quê? Porque você precisa tomar decisão, e você tem medo de dar errado. Eu tenho uma palavra de Deus para você na tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu decreto, vivem segundo a sua palavra. Todas as coisas, não vai dar errado, meu amado. Se o Senhor está contigo, não vai dar errado. Se você está ouvindo a voz do Senhor, não vai dar errado. Se você está ouvindo o que Deus está falando, não vai dar errado. Sabe por quê? Porque Ele pensa coisas acerca de você. Ele tem pensamentos acerca de você. Ele tem coisas boas para você. Então Ele sabe o que é melhor para você. Porque bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem uma direção assertiva para a sua vida. Você não precisa tomar decisão sozinho. Ele é contigo. Ele é contigo. Sexta verdade, eu não vou me demorar nessa, porque tem na mensagem anterior e você vai assistir. Mas sexta mensagem que você precisa lembrar: você é filho. E você é filho legítimo de Deus. Você não é um ilegítimo. Você não é simplesmente um bastardo. Não, você é filho legítimo de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente a temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito que mora em nós testemunha ao nosso espírito que nós somos
somos filhos de Deus. Nós temos uma filiação. Nós não somos órfãos. O Senhor está conosco. João 1,12 diz: e contudo aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E o próprio Senhor Deus diz, e o versículo hoje é propício, por causa do Dia das Mães: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ama? Todavia, assim diz o Senhor: eu jamais me esquecerei de ti, filho meu. Você é filho. Você tem um pai, e um pai que te promove, um pai que cuida, um pai que te impulsiona. Então entenda, sexta verdade: você é filho. Sexta verdade: você é filho. Sétima verdade que você precisa guardar no seu coração nessa noite: você deve se apropriar das conquistas de Cristo na cruz do Calvário. Porque se somos filhos, então somos herdeiros. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Por minha causa e por sua causa, você vai ver isso na mensagem anterior eu falando. Por minha causa e por sua causa, Jesus tem o seu status mudado de filho único para filho primeiro. Ele é o primeiro entre todos, porque nós somos filhos de Deus, assim como Jesus era. E todos os direitos que Jesus teve, nós tivemos. E todo direito adquirido na cruz do Calvário, nós também temos. Como nós cantamos: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então entenda, na cruz do Calvário, a sua filiação, a sua libertação, o seu perdão, sua salvação, sua cura, uma nova vida, paz e todos os outros benefícios te foi dado por direito, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, através de Jesus, nós fomos resgatados e a cruz nos deu direito e herança. A cruz nos deu direito e herança. E alguém pode virar para mim e falar: pastor, mas por que o senhor é tão efusivo para falar, queridos? Eu não consigo falar. Me perdoe, mas eu não consigo falar. Jesus me salvou na cruz e me deu uma filiação, uma libertação e um perdão. Eu não consigo, irmãos, não é de mim, eu sou sanguíneo, hemorrágico, irmãos, pingando. Eu não dou conta, irmãos. Eu sou daquele que quando chegar no céu, irmão, quando eu ver Jesus, meu irmão, vai ser um abraço. Mas vai ser daqueles que alguém vai ter que tocar no meu ombro e falar assim: ei, vamos embora, porque a fila está aí, ó. Irmãos, eu sou apaixonado por Jesus, sabe por quê? Porque Ele mudou a minha vida e a minha história, meu querido. E quem muito foi perdoado, muito ama, diz a palavra. Quem foi muito perdoado, muito ama. Então entenda, você tem direito. Para de ficar mendigando na mesa de pessoas. Você é herdeiro. Você tem herança na cruz. Jesus te garantiu coisas boas na cruz, meu amado. Para de ficar mendigando coisas e ficar buscando na mesa dos outros. Não, você é herdeiro. Você é chamado para sentar à mesa. Você é chamado para participar com Jesus, amado. Oitava verdade que você precisa entender. Você vai superar os sofrimentos com a esperança que tempos melhores virão. Sabe por quê? Porque Ele vive e Ele reina e Ele habita em você. E o verso 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós está sendo
revelada. Está difícil, meu amado. Está duro. O processo está sendo intenso. Mas sabe por quê? Porque o tamanho do processo que você enfrenta revela o nível da unção que você carrega. Talvez você não prestou atenção nisso porque você está conversando e você não ouviu essa verdade. E eu vou repetir por misericórdia, porque Jesus é misericordioso, eu vou repetir, para que você talvez escute novamente. O tamanho do processo que você está enfrentando revela o nível da unção que você carrega. Há uma unção derramada sobre a tua vida, há um poder dentro de você, e você carrega uma unção especial, e essa unção precisa ser derramada sobre os homens, e Satanás não quer isso, por isso que ele tenta parar você. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, amados. Ele pode roubar, ele pode vir contra nós, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas graças a Jesus Cristo que nos dá poder e nos livra do ladrão, e nós somos livres, e ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Você pode estar passando dificuldade que for, mas há uma esperança para você. Há uma esperança para você. Não se abata, mas continue firme. Continue buscando dos céus. E aí eu vou te trazer a nona verdade, que diz: você tem condições de interceder poderosamente. Intercessão é isso. Intercessão é você buscar dos céus aquilo que o Senhor quer falar contigo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, queridos. Presta atenção numa coisa: a intercessão, a oração, não é para você ficar mendigando e ficar pedindo como filho de cego um monte de coisa. Não, não é isso. A intercessão é você capturar os batimentos do céu, os movimentos celestiais, e declarar e aplicar através de oração a nesse mundo, porque o sobrenatural opera no natural e muda as coisas, meu amado. Então entenda, quando você intercede, você parte da vitória para a vitória, meu amado. Você não parte da derrota, você parte da vitória, porque é bem certo que o Senhor está contigo, e em todas as coisas você é mais do que vencedor nele. Então entenda, interceder a partir da vitória é trazer os movimentos do céu, é entender o que se passa no reino espiritual. E aí, queridos, às vezes a gente está num ambiente profético como esse, palavras são liberadas, e os crentes ficam em Nárnia, irmãos. Fantástico mundo de crente, sabe? Fica vagando por aí. Não, meu querido. Entenda a atmosfera que você está vivendo, capture mesmo. Não, pastor, esses negócios é só para a pastora, é só para o time do profético, é só para o senhor. Não, queridos, é para você. Entenda e comece a discernir o reino espiritual, e interceda no reino espiritual, e influencie o reino natural com o sobrenatural. Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. E aí eu vou te dar a décima e penúltima verdade dessa noite. Você está sendo transformado diariamente, queridos. Você está sendo transformado diariamente, pois aqueles que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu querido, presta atenção numa coisa: você está em processo de aperfeiçoamento. O Senhor está tratando no teu coração, o Senhor está tratando na tua vida.
O Senhor está tratando com você, crente, entenda. E eu costumo dizer que todo cristão deveria carregar uma plaquinha escrito a seguinte coisa: em construção, o Espírito Santo está trabalhando. Porque, queridos, é isso, irmãos. Porque todo dia o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, para que quando chegue naquele grande dia, isso que é corruptível seja revestido de imortalidade. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida e no teu coração, meu querido. E quando você se apropria dessa verdade, você liberta a você e aos outros. Vou falar de novo: quando você se apropria dessa verdade, você se liberta a você mesmo e aos outros. Sabe por quê? Porque a si mesmo você para de se cobrar em excesso e entende que não é você, é o Espírito Santo em você que faz. E você se liberta aos outros. Sabe por quê, queridos? Porque quando o teu irmãozinho fizer alguma coisa contra você, você vai olhar e vai falar: eu sei, Senhor, ele está em processo de construção. O Espírito de Deus está trabalhando na minha vida, na vida do Jaziel, na vida do Gabriel, na vida do Helder. Eu sei que tem trabalhos que são mais intensos. Como é que é? Eu sei que tem trabalhos que são mais intensos, mas o Senhor está trabalhando em nossas vidas, queridos. Você está sendo aprimorado. O que você não pode é deixar de ser trabalhado pelo Espírito Santo. Você não pode deixar de ser trabalhado pelo oleiro. Você não pode deixar de ser moldado como um vaso de honra, meu querido. Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em você. Que você possa viver dizendo para o Senhor: quebra a minha vida, Senhor, e me faça de novo, mas eu quero ser conforme o Senhor deseja. Trabalha em mim, Senhor. Entenda isso, você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E eu quero que você entenda a última verdade nessa noite. Você, entenda essa última verdade: você é alvo constante, perene, permanente, todo o tempo, do amor incondicional de Deus, o Filho Jesus. Você é. Porque quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem a profundidade, nem a altura, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Não existe nada, queridos, não existe nada que você venha fazer, ou que você deixe de fazer, que Ele vai te amar menos, queridos. Entenda isso. Talvez por uma visão religiosa, talvez você foi discipulado de uma forma religiosa que você pense que você precisa fazer as coisas para ser amado por Deus. Não, crente, eu preciso te dizer nessa noite que você não faz para ser amado, você é amado e por isso você faz, crente. Na ótica de Deus, você não faz para ser, você é para fazer, amado. Porque senão Deus seria injusto. Porque senão Deus seria injusto. Porque às vezes o Jaziel tem condições de fazer mais do que eu. E aí então Deus amaria mais o Jaziel do que eu? Não. Mas o Jaziel é amado, assim como eu sou amado, assim como você é amado, assim como todos nós somos amados. E ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandone, Ele continua nos amando todo o tempo. Você é amado pelo Senhor. Você é
amado pelo Senhor. Entenda essas verdades, coloque essas verdades em tua vida, se deixe ser influenciado por essas verdades, deixa fluir nisso, viva o padrão do Espírito Santo para a sua vida, porque o poder do Espírito Santo está disponível para você trazer esse padrão do céu para você. Viva isso em nome de Jesus, porque o Senhor tem um amor para te dar, para que você entenda que essas verdades que empoderam, para que você saiba e para que você entenda sempre que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, queridos, mude hoje o seu status de vida para uma pessoa que está fazendo parceria com as mentiras do inferno, para mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mude hoje, queridos, não aceite hoje acusação, mude a sua mentalidade e entenda que você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Entenda que você pode viver uma vida santa com o Senhor, que você é filho legítimo dele, que ele está contigo para te dar uma direção assertiva, que você tem uma herança na cruz do Calvário, que você pode interceder poderosamente porque há uma esperança de um futuro glorioso para você, e que você está em processo de transformação. Seja impactado pelas verdades do Espírito Santo. Seja impactado pelas verdades do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.